Ezequiel, capítulo 21. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra a terra de Israel, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar do seu meio tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem. Comece a gemer diante deles com o coração partido e amarga tristeza. Quando perguntarem: por que você está gemendo? Diga: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará, e todo joelho se desfará em água. Veja, está vindo e acontecerá, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga que assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso nos alegraremos? O cetro do meu filho rejeita qualquer outra madeira. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a mão do matador a maneje. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Portanto, lamente-se, bata na sua coxa. É certo que a prova virá. E o que acontecerá se o cetro, que a espada despreza, não continuar a existir? Declara o soberano Senhor. Por isso, profetiza então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra. E a espada golpeie não duas, mas 3 vezes. Uma espada para matança, para grande matança. Ela avança sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se enfraqueçam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança em todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Ó espada, seja afiada, vai para a direita e para a esquerda, para onde quer que se dirija a sua lâmina. Eu também baterei as minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Quanto a você, filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá, dos Amonitas, e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para praticar adivinhação. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado.
Sua mão direita será sorteada a Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinha feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar a sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade, mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, vão ser levados prisioneiros. Ó profano e ímpio príncipe de Israel, o seu dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim. E assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Ruína, ruína, eu farei dela uma ruína. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. Eu a darei a ele. E você, filho do homem, profetize e diga que assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada desembainhada para a matança, polida para consumir e luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos, e cujo dia chegou, tempo em que a iniquidade terá fim. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados. Eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês. Soprarei o fogo do meu furor contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, hábeis na arte da destruição. Vocês serão combustível para o fogo. O seu sangue será derramado na sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Segunda Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruía, sabendo que o rei, em seu coração, ainda pensava sobre Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. Então Joabe lhe disse exatamente o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. Ela respondeu: sou viúva, o meu marido morreu. Deixando esta tua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando o meu marido sem nome, nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. A mulher de Tecoa, porém, lhe disse: ó rei, meu senhor,
que a culpa dessa iniquidade caia sobre mim e sobre a família do meu pai, e o rei e o seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Então ela acrescentou: Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. Ele disse: Tão certo como vive o Senhor, nem um só fio de cabelo cairá da cabeça do seu filho. A mulher ainda lhe disse: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu. Então a mulher disse: Por que planejaste fazer isso contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. A água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morremos um dia. Deus, porém, não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. A tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do Senhor, que tenta eliminar tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus nos deu. Agora a tua serva diz: Traga-me descanso à decisão do rei, meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. E o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Tão certo como vives, meu senhor, o rei, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que mandou a tua serva dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada te escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei a esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 200 siclos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então, mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Assim, Absalão disse aos seus servos: Vejam,
A propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. Os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei o saudou com um beijo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, e até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse:
Quem vocês pensam que eu sou? Não sou eu quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuide para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês faria algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho.
E na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa.